Você já imaginou renascer em um mundo de magia, destinado à grandeza, apenas para ser expulso por possuir uma habilidade considerada inútil? Pois é, essa é a reviravolta chocante que aguarda nosso protagonista, um jovem que desafia as expectativas e prova que o verdadeiro poder reside em enxergar além do óbvio. Prepare-se para mergulhar em uma jornada de superação, intrigas e muita magia em um universo onde o destino pode ser reescrito. E se você curte descobrir animes incríveis e histórias com reviravoltas que te tiram o fôlego, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a gente desvenda os segredos dos seus animes favoritos. Em um reino onde a magia define o status e o poder de cada indivíduo, a família real de Salon aguarda ansiosamente o nascimento de um novo herdeiro. Um bebê, predestinado a ser um prodígio, vem ao mundo com uma marca mágica singular. O pequeno Lloyd, com sua aura brilhante e olhos curiosos, parecia ser a personificação da esperança para o futuro do reino. No entanto, o que deveria ser um momento de celebração, rapidamente se transforma em um enigma. Lloyd, diferente de seus irmãos e irmãs que manifestam talentos mágicos desde tenra idade, demonstra uma única habilidade, aparentemente sem valor: a capacidade de invocar e manipular slime. Sim, você ouviu direito, slime. Aquela substância pegajosa e inofensiva que poucos considerariam uma arma ou uma ferramenta mágica. Os magos da corte, figuras respeitadas por seu conhecimento milenar, observam Lloyd com uma mistura de perplexidade e desdém. Suas análises apontam para um veredito unânime: a magia de Lloyd é fraca, inútil, uma aberração que não se alinha com os padrões de poder da família real. Como poderia um príncipe, herdeiro do trono, possuir uma habilidade tão trivial? Os sussurros começam a circular pelos corredores do castelo, minando a reputação do jovem príncipe antes mesmo que ele pudesse empunhar um cajado. Será que o destino de Lloyd estava selado pela incapacidade de se adaptar às expectativas de seu reino? Com o passar dos anos, enquanto seus irmãos e irmãs aprimoram suas habilidades elementais, conjurando chamas, ventos e rochas com facilidade, Lloyd continua a refinar sua conexão com o slime. Ele o molda, o expande, o contrai, mas a essência de sua magia permanece a mesma. A frustração dos magos da corte e a desilusão de seus pais, o rei e a rainha de Salon, tornam-se palpáveis. A pressão sobre Lloyd aumenta a cada dia. Ele é um príncipe sim, mas um príncipe sem poder, um fardo para a linhagem real. A decisão, embora dolorosa, é inevitável. Para a segurança e a honra do reino, Lloyd deve ser exilado. Uma escolha cruel, mas que, segundo os poderosos, era necessária para preservar a imagem de uma família real imbatível. Mas será que eles estavam realmente vendo o quadro completo? Lloyd, ainda garoto, é enviado para uma vila remota, nos confins do reino, um lugar onde sua magia inútil não traria vergonha à coroa. Longe do luxo e das expectativas da realeza, ele encontra uma nova vida, uma nova perspectiva. A vila é um lugar simples, habitado por pessoas que dependem da terra e de uma magia mais prática, menos ostensiva. Ali, Lloyd não é o príncipe falho, mas apenas um jovem em busca de seu lugar no mundo. Ele começa a observar a natureza, a interagir com os habitantes, e é nesse ambiente que uma semente de curiosidade, de experimentação, começa a germinar dentro dele. Livre das amarras das expectativas reais, Lloyd começa a explorar o verdadeiro potencial de sua magia de slime. Ele percebe que o slime não é apenas uma massa pegajosa. Ele pode ser maleável, absorvente, resistente. Ele pode se adaptar a diferentes formas e propósitos. O que antes era visto como uma fraqueza, começa a se transformar em uma tela em branco para a criatividade de Lloyd. Ele usa o slime para tarefas cotidianas, para ajudar os fazendeiros, para construir pequenos objetos. Cada pequena vitória, cada nova descoberta, alimenta sua confiança e o impulsiona a ir além. Ele descobre que, ao invés de se limitar às definições tradicionais de magia, ele pode redefini-las. Enquanto isso, no reino de Salon, a vida segue seu curso, mas não sem desafios. Rumores de criaturas sombrias e fenômenos mágicos inexplicáveis começam a se espalhar. As fronteiras do reino, antes seguras, tornam-se vulneráveis. Os magos da corte, antes tão confiantes em sua sabedoria, se veem sem respostas. Seus feitiços poderosos, projetados para grandes batalhas e defesas grandiosas, parecem ineficazes contra as novas ameaças sutis e imprevisíveis. Eles se perguntam se a expulsão de Lloyd foi a decisão correta, ou se, de alguma forma, eles haviam descartado uma peça crucial para a proteção do reino. Longe dali, Lloyd continua sua jornada de autodescoberta. Ele encontra um velho eremita, um mago excêntrico que vive isolado na floresta, conhecido por seu conhecimento arcano e sua visão não convencional da magia.
O eremita, ao observar Lloyd, não vê a magia inútil que a corte real condenou, mas sim um potencial inexplorado, uma mente aberta para as possibilidades. Ele se torna o mentor de Lloyd, ensinando-lhe não apenas sobre o controle da magia, mas sobre a filosofia por trás dela, sobre a importância da adaptabilidade e da inovação. Com a orientação do eremita, Lloyd começa a ver o slime não como uma ferramenta limitada, mas como uma extensão de sua própria vontade, capaz de assumir qualquer forma e função que ele pudesse imaginar. Sob a tutela do eremita, Lloyd desvenda os segredos mais profundos de sua magia. Ele aprende a imbuir o slime com diferentes propriedades elementais, tornando-o capaz de conduzir eletricidade, congelar objetos ou até mesmo se tornar tão duro quanto aço. O que antes era uma massa informe, agora se transforma em escudos impenetráveis, armas flexíveis, armadilhas inteligentes e até mesmo em um meio de comunicação. Ele cria seres de slime que podem espionar, transportar mensagens e até mesmo lutar ao seu lado. A magia inútil de Lloyd se revela, na verdade, uma das magias mais versáteis e adaptáveis que já existiram. O eremita sorri vendo o brilho nos olhos de Lloyd, a prova de que a verdadeira magia não está na força bruta, mas na inteligência e na criatividade. Enquanto Lloyd aprimora suas habilidades, os problemas no reino de Salon se intensificam. Criaturas das sombras invadem vilarejos, artefatos mágicos são roubados e uma praga misteriosa começa a se espalhar, afetando tanto a população quanto a magia do reino. O rei e a rainha, desesperados, convocam os maiores magos de reinos vizinhos, mas ninguém parece ter uma solução. A sombra da derrota se aproxima e a corte real começa a sentir o peso de suas decisões passadas, especialmente a expulsão de Lloyd. Será que a solução para os seus problemas estava mais perto do que eles imaginavam, em um lugar que eles próprios haviam rejeitado? A notícia da crescente crise no reino de Salon chega aos ouvidos de Lloyd e do eremita. Lloyd, apesar de ter sido exilado, ainda nutre um amor profundo por seu povo e por sua família. Ele decide que é hora de retornar, não para buscar vingança, mas para ajudar. O eremita, orgulhoso de seu pupilo, o encoraja a usar seus dons únicos para proteger aqueles que ele ama. Mas o retorno de Lloyd não seria fácil. Como ele seria recebido? Seria ele aceito ou novamente rejeitado por sua magia peculiar? Ao se aproximar das fronteiras do reino, Lloyd se depara com uma cena de caos. Criaturas sombrias, nunca antes vistas, atacam os guardas reais. Os magos da corte lutam bravamente, mas suas magias tradicionais parecem incapazes de deter a horda. É nesse momento que Lloyd entra em cena. Com um gesto gracioso, ele invoca uma torrente de slime, moldando-o em barreiras resistentes, em projéteis pegajosos que imobilizam os inimigos e até mesmo em cópias de si mesmo que confundem os atacantes. Os guardas e os magos, atônitos, observam a eficiência e a versatilidade da magia inútil de Lloyd. Eles nunca viram nada parecido. O que parecia uma fraqueza era, na verdade, uma força incomparável. A notícia do retorno de Lloyd e de sua intervenção milagrosa se espalha rapidamente pelo reino. O rei e a rainha, ao ouvirem os relatos, ficam chocados e esperançosos. Eles convocam Lloyd de volta ao castelo, não como um exilado, mas como um herói. O encontro é carregado de emoção. Os pais de Lloyd, outrora desiludidos, agora o veem com admiração e culpa. Eles pedem perdão por sua falta de visão, por terem julgado seu filho com base em preconceitos e tradições. Lloyd, com a sabedoria que a adversidade lhe trouxe, aceita suas desculpas, pois seu foco é salvar o reino. No castelo, Lloyd revela aos magos da corte a verdadeira natureza de sua magia e como ela pode ser usada para combater a praga e as criaturas sombrias. Ele demonstra a capacidade do slime de absorver a energia mágica corrompida, de se adaptar a diferentes ambientes e de se regenerar. Os magos, anticéticos, agora observam com assombro. Eles percebem que a magia de Lloyd não é apenas poderosa, mas também inovadora, capaz de resolver problemas que suas magias convencionais não conseguiam. A humildade e a inteligência de Lloyd conquistam a todos. Com a liderança de Lloyd e a colaboração dos magos da corte, o reino de Salon começa a se recuperar. O slime de Lloyd é usado para criar antídotos para a praga, para selar fendas dimensionais que permitiam a entrada das criaturas sombrias e para fortalecer as defesas do reino de maneiras nunca antes imaginadas. Ele não apenas combate os inimigos, mas também ensina aos outros magos a pensar fora da caixa, a explorar o potencial oculto de suas próprias magias. A inovação de Lloyd inspira uma nova era de descobertas mágicas em Salon. A vitória sobre as ameaças que assolavam o reino é completa. Lloyd, o príncipe exilado, se torna o salvador de Salon. Ele é aclamado como um herói.
não apenas por sua força, mas por sua inteligência, sua adaptabilidade e sua capacidade de ver o valor onde ninguém mais via. O rei e a rainha, arrependidos de suas decisões passadas, oferecem a Lloyd seu lugar de direito como herdeiro do trono. No entanto, Lloyd, com sua nova perspectiva de vida, decide que seu lugar não é apenas no trono, mas sim explorando o mundo, descobrindo novos segredos da magia e ajudando aqueles que precisam. Ele se torna um diplomata, um explorador, um inovador, usando sua magia de slime para construir pontes entre reinos e para desvendar mistérios antigos. A história de Lloyd se torna uma lenda. Um lembrete de que o verdadeiro poder não reside em seguir as regras, mas em desafiá-las, em enxergar o potencial onde outros veem a inutilidade. Sua jornada de um príncipe rejeitado a um herói reverenciado prova que a inovação e a adaptabilidade são as chaves para superar qualquer desafio. Em um mundo onde a magia é tudo, Lloyd nos ensina que o maior feitiço é a crença em si mesmo e a coragem de ser diferente. Ele não apenas salvou um reino, mas redefiniu o que significa ser um mago, um príncipe e, acima de tudo, um herói. E assim, a lenda de Lloyd, o príncipe do slime, continua a inspirar gerações, mostrando que às vezes a magia mais poderosa é aquela que ninguém esperava. Se você se emocionou com a jornada de Lloyd, o príncipe que transformou o que era visto como inútil em uma força imparável e adora desvendar os segredos dos animes mais intrigantes, então não perca mais tempo. Deixe seu like nesse vídeo para mostrar que você curtiu essa história de superação e, o mais importante, inscreva-se no Anime Apex Recap e ative o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos resumos épicos e fica por dentro de todas as reviravoltas e momentos marcantes do universo dos animes. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também são fãs e vamos juntos explorar cada canto desse mundo mágico. Qual outro anime você gostaria de ver aqui no canal? Deixe sua sugestão nos comentários. Até a próxima aventura! Mas a lenda de Lloyd foi além de um mero conto de superação pessoal. Ela se infiltrou na própria estrutura da sociedade mágica, desafiando dogmas e paradigmas milenares. Antes dele, a hierarquia da magia era rígida, baseada em elementos puros e rituais ancestrais. Magos de fogo dominavam as forjas, magos da água controlavam os rios, e magos da terra construíam fortalezas. A magia do slime, vista como uma aberração, era relegada a experimentos fracassados e a uma fonte de zombaria. Lloyd, no entanto, provou que a flexibilidade, a adaptabilidade e a capacidade de se moldar a qualquer situação eram, na verdade, as maiores virtudes de um mago. Seu primeiro grande ato como diplomata e explorador foi a resolução do conflito das areias cintilantes, uma disputa secular entre o Reino dos Cristais, governado por magos da luz que extraíam energia de gemas raras, e as tribos nômades do deserto, que dependiam de oásis itinerantes para sua sobrevivência. Os magos da luz viam o deserto como um recurso a ser explorado, enquanto os nômades o consideravam sagrado. Lloyd, com sua magia de slime, conseguiu criar um sistema engenhoso de irrigação subterrânea, utilizando o slime para canalizar a água de aquíferos profundos até o coração do deserto, criando novos oásis permanentes. Ele não apenas resolveu a escassez de água, mas também desenvolveu uma nova forma de cristalização de slime que, quando exposta à luz solar, produzia uma energia limpa e abundante, beneficiando ambos os lados. Os magos da luz aprenderam a respeitar a natureza, e as tribos nômades encontraram uma nova fonte de prosperidade. Essa foi apenas a primeira de muitas inovações. Em suas viagens, Lloyd desvendou o mistério das montanhas sussurrantes, onde antigas ruínas mágicas eram protegidas por uma névoa densa e ilusória, que desorientava qualquer um que tentasse se aproximar. Os sábios acreditavam que era um feitiço de proteção de uma civilização perdida. Lloyd, usando seu slime para absorver e analisar a composição da névoa, descobriu que ela era, na verdade, uma forma de vida elemental, um ser senciente que se comunicava através de ondas sonoras de baixa frequência. Ele não a combateu, mas aprendeu a se comunicar com ela, criando um idioma de slime que permitia traduzir as intenções da névoa para os pesquisadores. Com isso, as ruínas foram abertas para estudo, revelando conhecimentos ancestrais sobre a magia e a ecologia do mundo. A névoa, por sua vez, encontrou um novo propósito em coexistir com os exploradores, servindo como um guia e protetor natural. A inovação de Lloyd não se limitou a grandes feitos diplomáticos ou descobertas arqueológicas. Ele revolucionou a vida cotidiana das pessoas. Em muitos reinos, a construção de estradas e pontes era um processo demorado e perigoso, exigindo a manipulação de rochas pesadas e o uso de magia elemental destrutiva.
Lloyd desenvolveu um slime construtor, que podia ser moldado em qualquer forma, endurecendo-se para criar estruturas incrivelmente resistentes e flexíveis. Pontes que antes levavam anos para serem construídas, agora eram erguidas em semanas. Casas se tornaram mais seguras e adaptáveis a desastres naturais, e até mesmo ferramentas agrícolas foram aprimoradas com lâminas de slime autorregenerativas. A Academia Real de Magia, que antes o ridicularizava, foi forçada a revisar seus currículos. A magia do slime tornou-se uma disciplina respeitada, com novos mestres ensinando os princípios da adaptabilidade, da resiliência e da engenhosidade. Jovens magos que antes se sentiam desvalorizados por não possuírem dons elementais poderosos, encontraram inspiração em Lloyd e começaram a explorar o potencial de magias consideradas menores. A magia de cura, a magia de ilusão e até mesmo a magia de manipulação de plantas ganharam novo fôlego à medida que os magos aprenderam a ver a força na sutileza e na interconexão. O próprio conceito de poder mágico foi redefinido. Não era mais sobre a força bruta de um feitiço de fogo ou a impenetrabilidade de uma barreira de terra. Era sobre a capacidade de resolver problemas, de inovar, de se adaptar e de criar soluções que beneficiassem a todos. Lloyd, o príncipe do slime, demonstrou que a verdadeira magia reside na mente, na criatividade e na coragem de seguir um caminho não convencional. Seu legado não foi apenas de feitos grandiosos, mas de uma mudança cultural profunda. As crianças, antes sonhando em se tornar poderosos magos de batalha, agora aspiravam a ser como Lloyd, exploradores, diplomatas e inovadores. A história de como um príncipe rejeitado, com uma magia inútil, se tornou o maior herói de seu tempo, ressoava em cada esquina do mundo. Ela era um lembrete constante de que o potencial está em todos nós, muitas vezes escondido sob a superfície, esperando ser descoberto e moldado em algo extraordinário. E assim, a lenda de Lloyd continuava a evoluir. Ele não era mais apenas o príncipe que salvou seu reino, mas o catalisador de uma nova era de magia, onde a imaginação e a adaptabilidade eram as verdadeiras moedas de troca. Sua jornada se tornou um farol para todos aqueles que se sentiam diferentes, que tinham dons incomuns ou que eram subestimados. Ele provou que a maior magia de todas é a crença em si mesmo e a coragem de ser autenticamente quem você é, independentemente das expectativas dos outros. A narrativa de Lloyd ressoa profundamente com a busca incessante por inovação e a redefinição de valores que vemos em muitas das nossas séries favoritas. A ideia de que o que é considerado fraco ou inútil pode ser, na verdade, a maior força é um tema recorrente que nos cativa e nos faz refletir sobre nossas próprias percepções. Se você se inspirou com a jornada de Lloyd, o príncipe que transformou o que era visto como inútil em uma força imparável, e adora desvendar os segredos dos animes mais intrigantes, então não perca mais tempo. Deixe seu like nesse vídeo para mostrar que você curtiu essa história de superação, e o mais importante, inscreva-se no Animapex Recap e ative o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos resumos épicos e fica por dentro de todas as reviravoltas e momentos marcantes do universo dos animes. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também são fãs e vamos juntos explorar cada canto desse mundo mágico. Qual outro anime você gostaria de ver aqui no canal? Deixe sua sugestão nos comentários. Até a próxima aventura!